Oi pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. E o destino da vez, nada mais, nada menos do que Tulum, esse que é conhecido como o Caribe dos milionários, por ser um lugar bem asteric, bem estiloso. Será que é caro assim como dizem? Vamos conferir durante esse vídeo. Para quem acompanhou o vídeo anterior, estávamos em Bacalar, nosso primeiro destino aqui no México, e pegamos uma van que custou 200 pesos mexicanos por pessoa. Viemos até Tulum, estamos muito bem hospedados por aqui, uma hospedagem muito bonita, arquitetura legal, tem até piscina, preço muito bacana, e também alugamos uma scooter, uma motinha para conseguir conhecer esse lugar, que não é tão grande, né? Mas tem muita coisa para fazer, então o scooter vai acabar ajudando bastante nessa locomoção. E para começar a conhecer Tulum, vamos começar com história, obviamente. Estamos aqui para conhecer as ruínas maias de Tulum. Afinal, não é só de praia que vive esse lugar, tem bastante história, é isso que a gente vai conhecer agora. Inclusive, foi aqui um dos lugares que eu visitei há 9 anos atrás, então aqui vai bater com certeza a nostalgia. E agora Tulum já volta a entrar na parte maia do México, então vem com a gente conferir. Do centro arqueológico, fica a 3 km mais ou menos do centro de Tulum, bem movimentada, aqui a gente já vê mais turistas, tem bastante lugar para comprar lembrancinha, bem legal. Essas ruínas são tão importantes que elas que dão o nome a Tulum, afinal Tulum se origina da língua maia, significa muro, e essa é uma cidade murada, onde 3 partes dela é murada por muros construídos e a quarta parte é virada para o oceano, porque esse era uma espécie de porto para os maias. Comentem aqui se vocês sabiam, eu não sabia que eles eram ótimos navegadores para fazer aí comércio, entre outros lugares. Eles saíam daqui com itens para vender e aí servia aqui como uma espécie de porto para orientação solar também, das estrelas, astronomia. Olha aqui, tá rolando uma apresentação, os rapazes subindo lá em cima. Deve ser algo cultural. Eu me lembro vagamente de ter visto algo nesse sentido. Olha que legal. O astro tá balançando e eles lá em cima, tá me dando vertigem. E é um parque bem grande, a gente nem entrou nele ainda, tá procurando a entrada. Tem muita lojinha, muito restaurante, muitos letreiros para caso queira tirar uma foto escrito Tulum, I love Tulum, hashtag Tulum. Aí tem um pessoal aqui para caso queira tirar foto, fazer seu registro. Os preços para estrangeiros sempre mais caro. São 3 tarifas que a gente vai pagar. Esse valor aqui de 415 são 2 das tarifas, porque aqui tem um parque nacional, fora as ruínas. Então a gente paga para entrar nesse parque, inclusive dentro desse parque tem uma praia, a gente vai visitar também. Lá dentro a gente paga para entrar nas ruínas também. Então são 2 vezes que tem que pagar. A nossa recomendação é, sempre vai nas caixinhas, nas taquilhas, as cabines autorizadas do lugar mesmo, não fiquem comprando na rua porque tem gente que vende, te oferece ali num valor mais barato, não vai nessa, vai sempre no oficial para garantir que você não vai tomar aí um roubinho, alguma coisa aí, uma passada de perna. O que acontece muito aqui, inclusive quando a gente chegou com a nossa moto, tinha vários estacionamentos lá na frente, para aqui, isso é baratinho para você, a gente, não vamos ver no oficial o quanto que custa, não paga para estacionar moto aqui no oficial, carro paga, ônibus paga, mas moto não, então se a gente tivesse parado lá, a gente teria pago algo que não deveria. Tome muito cuidado, vá sempre no que é oficial, que aí não tem erro. Dobrando à direita, antes de entrar no parque, tem lugar para você comprar o seu ingresso. Você precisa comprar a pulseirinha, aceita dinheiro e cartão. Então tem essa facilidade, o Vi tá lá comprando o nosso. Já optamos por pagar com o nosso cartão da Wise, não tem erro, a gente aproxima, independente do país sempre funciona. Link na descrição e QR Code para você solicitar o seu de graça e não pagar nenhuma taxa na hora da sua viagem internacional. Quando a gente entra, a gente mostra os nossos braceletes, eles já assinalam que você entrou, e aí a gente precisa passar por uma revista, onde as nossas mochilas são fiscalizadas para ver o que tem dentro, porque não é possível entrar com garrafas de água, daquelas garrafinhas plásticas, então você tem que trazer ou uma garrafa retornável, ou tem algumas águas aqui que eles levam em lata e essa pode entrar. Fora isso, não pode entrar com cigarro e não pode entrar com vape, então se você fuma, nem traga isso, nem isqueiro, nada do tipo. E não pode entrar com drone. Nós estávamos com o nosso drone, então o Vi voltou lá para deixar no baúzinho da moto. A gente trouxe porque a gente pretende visitar outros lugares, não só o parque aqui hoje, então a gente acabou trazendo, mas já fica de recomendação ou deixar em algum locker ou deixar dentro da moto, porque eles vão fiscalizar e se você tiver, eles vão pedir para você deixar fora e não ingressar com o drone, que foi o nosso caso. Logo que a gente entra, tem essa estação de ônibus aqui já inclusa no ticket, porque senão tem que andar muito.
E aí a gente pega um ônibusinho. Eu perguntei qual a diferença dos bilhetes. Um você paga para entrar e o outro você paga pelos serviços que tem aqui dentro. Banheiro, ducha, e um deles é ter o transporte para você fazer aí, já que é um parque grande. Então bora lá, não sei se vai esperar encher pra gente ir, mas... Ó, já vai sair então. Ó, não deu nem tempo de sentar. É tipo um carrinho de golfe, só que versão ônibus. Nunca tinha visto tão grande assim. Aí, ó, já deixou a gente, deu 3 minutos, super rápido. Não foi uma grande pernada que a gente economizou, mas economizou uma pernada. Aqui a entrada das ruínas, é aqui que a gente paga mais 100 pesos, dessa vez somente em efetivo. A gente já sabia, então a gente trouxe uma quantia legal aí, né, dona Rochelle? Trouxemos um dinheirinho, a moça do dinheiro separou hoje de nossas entradas. Aí aqui, caso queira contratar guias, é por aqui que o pessoal vai oferecendo. Agora sim, oficialmente dentro das ruínas. A gente até tinha interesse em pegar guias, mas estava muito caro, né? Tava saindo em torno de 900 para até 4 pessoas. A gente está só em 2, então não tinha ninguém para dividir, nem para grupos maiores. Mas que a gente viu alguns grupos, mas provavelmente já é com agências que fecharam antes de chegar aqui. Vamos na raça mesmo. O bom é que tem já um painel aqui na entrada pra gente entender um pouquinho da história. Começando pelo nome, esse lugar nem sempre se chamou Tulum. Essas ruínas, na verdade, se chamavam Zamá. Você sabia disso? Não, sabia, tá ali. Tá escrito ali, mas eu sabia, tinha pesquisado antes. E Zamá significa amanhecer, porque aqui a gente tá virado pro nascente. Então, amanhecer, o lado que tá aberto ali do muro é virado para o mar, ou seja, virado para o amanhecer. Toma, cultura. Legal que mesmo sem guia tem várias explicações pelo caminho, e aqui a gente consegue ter um mapa da cidade e entender bem os 4 lados, as 3 muralhas e aqui a parte da costa. Oficialmente chegamos na entrada da muralha, aqui que tem um bom exemplo de uma bóveda maia, que era a forma que eles tinham para criar aí aberturas. Afinal, esse muro é bem grande, é bem pesado, é construído com pedras, e para vocês entenderem como funciona mais ou menos aí, para eles criarem essa base em cima e não caírem as pedras, é só fazer assim, ó. Pensem em 2 paredes com a mão reta assim, façam assim. Se vocês encostarem o dedo, vocês vão ver que a pressão vai ficar aqui, ó. Vai um lado se pressionar ao outro e não vai pressionar para baixo. Então, acaba não caindo e fica com esse formato. É assim que foi criado as bóvedas, essas passagens e a forma que eles tinham aí para construir uma abertura e continuar a parede sem ter uma queda. Aqui tem uma representação dos deuses e das deusas que eles acreditavam, afinal os maias eram politeístas, então tem a representação do deus do vento, deus do céu, deus da chuva, a deusa do parto, do tecido e da lua, uma das mais famosas aqui nessa região e que está sempre presente. É bom ter essas explicações espalhadas, assim a gente consegue compreender. Tô olhando aqui no mapinha para saber qual que é cada olha uma o trânsito, das olha o trânsito. Cuidado para não ser atropelado. A diferença que a gente vê dessas ruínas de Tulum para outras que a gente já visitou e provavelmente outras que a gente vai visitar é que aqui as construções não são tão grandes e não são tão luxuosas, tão bem trabalhadas, porque aqui não era trabalhado tanto a questão espiritual, eu não precisava, não tinha necessidade de construir coisas tão monumentais. E aí aqui as construções são mais baixas, são mais simples, porque aqui era um lugar de função. As pessoas iam pra cá pra trabalhar, era um porto, então tinha essa função, e também porque a gente tá perto do mar, acredito que a erosão também tenha influenciado aí na altura dessas construções, mas essa é uma grande diferença que tem aqui em Tulum. Esse templo atrás de mim é um dos principais aqui das ruínas de Tulum. Esse é conhecido como o Templo dos Afrescos. Diferente dos outros locais que a gente visitou, que a gente viu pouquíssima pintura, até mesmo quando a gente foi para Copan, que é um dos lugares maias que mais tem história, mais tem cultura, a gente viu pouquíssimos afrescos, só no subsolo a gente conseguiu ver, diferentemente daqui, que a gente consegue ver, inclusive, mãos pintadas ali nessa segunda plataforma. Eles utilizavam aí pigmentos vermelho, azul e preto, extraído de minerais. Já
verde era de matéria orgânica para fazer essas pinturas. Então é um templo que tem esculturas e pinturas. E já no primeiro andar, nessa primeira plataforma, a gente consegue ver algumas esculturas e uma delas é a que está bem ali no meio, que é do deus descendente. Os historiadores chamam assim. Eles nunca conseguiram confirmar qual dos deuses é. Eles acreditam que seja o deus dos céus descendo. Então ele está nessa forma aí de cabeça para baixo, com as pernas para cima, como se ele estivesse descendo do mundo superior para o mundo terreno. Afinal, os maias acreditavam aí que eram 3 níveis que existiam: o mundo superior, que pertence aos deuses, o mundo terreno e o inframundo, que era o oculto, que eles não conseguiam enxergar, e o deus descendente está descendo do mundo superior ao mundo terreno. Não importa a época que vocês vierem pra cá, tragam um chapéuzinho, um boné, protetor solar, muita água, porque é quente esse lugar. Esse atrás de mim é o castelo, a principal construção aqui das ruínas de Tulum, e é um ótimo exemplar da construção maia da costa ocidental, que é essa região que a gente está aí do Caribe, e a gente vai ver esse exemplar, e nas próximas ruínas que a gente visitar, provavelmente a arquitetura vai ser bem semelhante. Bem-vindos ao Castelo de Tulum. Chegamos na saída. E aí, o que você achou? Eu estou muito feliz de ter conhecido esse lugar. Olha de novo a passagem aqui. Na saída a gente passa pela Bóveda também. Saída da muralha. Fresquinho aqui dentro. Muito legal essa experiência de você conhecer as ruínas que estão de frente para o mar. Então é bem diferente de várias que a gente visitou. Agora pegamos novamente o ônibusinho, sentido as praias aqui de dentro, né? Tem praias lá de fora, mas vamos conhecer as praias. Vamos descobrir se tem mais alguma coisa além das praias pra ver. Pois é. Se tiver parado, a gente vai parando. As praias vão esperar um pouco, porque aqui tem um farol, uma parada antes. Exatos 1 minuto e meio, mais ou menos, da outra parada. A gente não sabia desse farol, mas a gente vai entrar. E olha o que eu acabei de ver aqui. Aproveitar para encher as garrafas. Tem água purificada para tomar. Ah, que maravilha. Vê se tá funcionando. É. Não. Alegria de pobre, né? Perguntei ali pro guardinha quando que tem essa água disponível, e é só quando chove, porque ela purifica a água da chuva, faz a separação das folhas e tudo, e aí desce água filtradinha pós-chuvas. E como vocês podem ver, chuva não é uma coisa que tá tendo agora, pelo jeito. Se bater a sede, olha os preços aqui, ó. Uma água 30 pesos mexicana, tem Coca, tem Fanta, mas o preço é esse daí. Calor. Essa aqui é a vista do farol, um farol maia, que tem esse mirante, que dá uma vista bem bonita pra praia. Tem bastante vento, bom que refresca um pouco. É isso, o farol bem simples assim. Até uma reflexão aí referente ao mar aqui da parte de Tulum, da beira. Eu me lembro que quando eu estive aqui há muito tempo atrás, vale frisar, era cristalino, muito bonito, mas era janeiro, fevereiro, se não me engano. Agora a gente já está em outra época do ano e acaba influenciando, eu acho, essa questão de muita presença de algas. Acaba ficando meio manchado assim o mar. Não sei se é sempre assim ou só pela temporada, então vale alinhar as expectativas quando vier. Não fica comparando com as fotos que você vê no Google, não, porque se estiver pensando que vai ser todo limpinho, todo clarinho sempre, não, ainda assim é bonito, né? Ainda assim é uma vista maravilhosa, mas só a beirinha assim, a parte justamente que dá para entrar na água, acaba que é muita alga. Agora bora pegar a nossa locomotiva e descobrir qual que é a próxima parada. O motorista recomendou essa aqui que chama Praia Maia, e ele já explicou pra gente sobre essa questão das algas, que é de abril a setembro, maio a setembro, né, que tem bastante alga, e depois começa a limpar, enfim, desde 2018 começou, e desde 2018 que ele comentou que começou a vir mais algas pra cá, antes não tinha, então tá explicado. A gente chegou aqui na praia, estávamos com uma expectativa de chegar, tomar uma bebidinha, curtir um pouco o mar. Porém, 2 motivos nos fizeram mudar de ideia. Primeiro, que o cardápio estava um pouco caro, uma água estava saindo mais ou menos 60 pesos, então bem mais caro do que a gente viu lá fora.
não vai dar pra curtir com tanta tranquilidade. Vamos deixar então pra comer alguma coisa lá fora. E o segundo motivo é que a água não tá muito propícia pra banho, tá com bastante alga. Os nossos planos mudaram, a gente vai voltar agora, comer alguma coisa lá fora, encher um pouquinho a barriga, quem sabe uns tacos hoje? Ou de meio-dia não pode? Não, tem que ser à noite só. O Vitor tem a regra que só pode à noite comer tacos. E bora lá então comer alguma coisa. E deu pra conhecer, deu pra curtir um pouco o Parque Jaguar e as ruínas maias aqui de Tulum. Quando a gente estava chegando na saída para ir embora, nós descobrimos que tem um museu aqui dentro, que pelo jeito não é muito divulgado porque ele está sendo construído ainda, não está 100% finalizado, mas já pode visitar. E foi o que nós escolhemos fazer, viemos para cá conhecê-lo e que bom que fizemos isso, porque tem muita coisa legal, são 3 salas de exposições fixas, mais uma temporária, muito bacana, conta bastante sobre a história, tem a parte antes mesmo dos maias, dos animais que tinham anteriormente, dos humanos que eles descobriram que viviam aqui há muitos anos atrás. A arquitetura do espaço é muito bacana também, com palhas no exterior, a parte de dentro ainda cheira novo, né? Tem cheirinho de gesso. E tudo climatizado também, acho que torna ainda melhor, como um bom museu, né? Para você conseguir curtir a experiência de forma completa, sensacional. A gente fez alguns takes aqui para vocês, mas muito bom, valeu muito a pena. Ele fica do lado oposto às ruínas, é a única parada que fica na outra direção. Inclusive atravessamos a estrada. Isso, mas é bem rapidinho também, você pega e aí já na sequência, como vocês podem ver, já vem aqui novamente um ônibusinho pra gente pegar e seguir em direção à saída. Na saída o que não falta são souvenirs para quem coleciona imã de geladeira, coleciona aqueles copinhos de shot, de tequila, tem para todos os lados. Talvez os preços não sejam os melhores por ser uma parte bem turística, mas aí ó, 40 pesos ou 2 dólares cada um desses. Até que tá bom o preço sim, muitas opções, mas vamos partir, né? Vamos. Essa aqui é a nossa motinha. Nosso poçante que tá nos levando por aí. Custou 450 pesos o aluguel, a diária, né? A gente pegou hoje pela manhã, devolveremos amanhã. Todos os dias eles estão abertos, então bora lá agora. Já vem com casco e fica aí a dica. Você precisa trazer a sua CNH brasileira. Claro que você tem que poder pilotar motos, que é o caso do Vitor, então ele dirige pra nós, eu já não tenho. Uma outra dica bem legal que a galera lá falou pra nós quando a gente alugou. Os policiais costumam, assim, não ser tão tranquilos, gostam daquele chorinho, daquela mãozinha bem molhada. Então, quem for dirigir, principalmente se você for homem, não leve uma grande quantia de dinheiro, tá? Porque eles não podem revistar mulheres, mas homem eles podem revistar. E se você tiver dinheiro, eles vão pedir uma propininha ali, um agrado, aquele agrado. Então é legal levar sempre pouco dinheiro ou deixar uma parte escondida, principalmente se você for mulher, porque aí eles não vão poder revistar você e aí você fica um pouco mais seguro. Aproveitar essa pausinha aqui para contar para vocês aonde a gente está indo agora. Afinal, Tulum é dividida em 2 partes. A primeira é a cidade, que é onde a gente está hospedados, onde tem o centrinho, onde tem a parte mais comercial, e tem a zona hoteleira, que é toda a parte litorânea para baixo do Parque Jaguar. E agora a gente parou para ver o Azulik Hotel. Vocês talvez já devam ter visto esse hotel e não lembrem do nome dele. O Whindersson Nunes e a Luísa Sonza, quando eles estavam, acho que em lua de mel, inclusive, eles vieram passar aqui. E muitos outros famosos, é um exemplo. É um exemplo. Ficou famoso quando eles vieram, porque é um hotel todo diferentão, com arquitetura vernacular, que é feita toda com galhos, com materiais naturais, com cimento modelado, então tem essas formas mais orgânicas. E eu usei esse hotel para fazer o meu TCC, foi um dos estudos de caso que eu usei para fazer meu TCC de arquitetura. Então eu sou encantada por ele, eu queria poder entrar. Até pode, tem um restaurante, né? Só que não tá aberto ainda. É, o restaurante abre a partir, acho que das 6, algo assim. E aí tem que consumir algo, não tem consumo mínimo, mas um hotel desse nível, o mínimo deve ser bem caro. O mínimo não deve ser tão mínimo. Mas mesmo assim, a gente consegue entrar só no restaurante, no rooftop, que dá pra ver o mar, mas o rapaz até falou que o mar, por conta das algas, não tá tão legal. E não tem acesso ao hotel, de fato, pela privacidade dos hóspedes, que pagam muito caro. Pode pesquisar aí no Google. Colocamos algumas imagens aqui pra vocês verem como é o hotel por dentro, né?
porque ele se destaca tanto, mas o preço é bem salgado, tá? Quartos mais legais, eu acho que é uns 35 mil a diária, então... Claro que quem é famoso faz parceria e divulga, eu acho, né? Mas ainda assim... Não, também, né? Vamos Que tem mostrar dinheiro, pro pessoal o que a gente tá vendo, né? Aqui tem um olho na frente que é a parte do museu. Tem um museu que dá pra entrar, mas custam 400 pesos. E também não tem acesso E não tem acesso a quase nada, então a gente prefere não entrar. E essa área aqui... Lembram lá no início do vídeo quando eu falei que é uma área mais aesthetic, mais estilosa? É onde a gente tá indo agora, que é a parte hoteleira, a parte mais chique, onde quase todas as construções são com teto de palha, são bem estilosas, diferenciadas, e é isso que a gente tá indo ver. E ver também as praias, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma que é grátis, porque a maioria fica dentro dos resorts, então o acesso é bem difícil. A gente vai tentar moquear alguma entrada ali pra poder acessar. Esse é um ponto engraçado, né? Porque você não pode privatizar a praia, porque a praia é pública. Mas eles constroem, não deixam acesso à praia, né? Constrói resort, constrói restaurante, então meio que se privatiza assim a praia, o acesso à praia, então não é tão fácil entrar. A partir do momento que você entra no mar, você consegue ir acessando várias, né? Então esse é o segredo, mas esse infelizmente é um ponto aqui de Tulum e vários outros lugares. E é por isso que é conhecido aí como o Caribe dos milionários, afinal se hospedar em um resort desses pode ser até acessível, mas acredito que não seja tanto. Aqui na pista a gente encontrou uma prainha pública que é possível vir e parar, só que a polícia estava dando uns enquadros aqui, tem uma placa de não estacionar. A gente não vai ficar por aqui, mas tem uma pedra lá que dá para subir, só que assim como o resto tá com bastante alga, bastante sargaço, então para nadar, ao menos agora, não tá muito legal. Então bora continuar e ver as paisagens por aí. Bora seguir. Não vamos entrar na água porque, como a Rô falou, tem muita alga, mas seguiremos. Tem muita ainda para ver dessa direção. Por aqui o Uber não funciona, dá para utilizar o InDrive, mas também não é tão fácil, até por isso que a gente optou por alugar a moto hoje, mas a gente usou o InDrive para ir ao supermercado, deu certo, acredito que consiga pedir por aqui também. E se você quiser vir ficar nessa região, que é mais movimentada, mais badalada, tá bem localizado, e comer mais simples, também tem como fazer, tá? Então não se preocupem tanto com essa questão, é só para mostrar esse detalhe. E olhem que bonito esse mercado com o telhado todo de palha, aqui na frente é tipo uma madeira, bem diferentão. Uma informação que a gente tinha falado antes e que realmente é verdade é que a gente não consegue ver o mar. Nem espiar, todos os lugares são privados, né, assim como a gente falou. E o acesso é um pouquinho longe, é mais pra frente, a gente não encostou nenhum ainda pra ver quanto custa, né? Mas olhando os preços de fora, tipo a massagem, 1.100 pesos mexicanos, restaurantes, bate o olho, vê um preço aqui, é salgado demais. E é uma pena, né? Porque se fosse pena pra nós que não temos muito dinheiro. Que se fosse beira-mar aqui ia ser ainda mais bonito a gente apreciar. Mas de qualquer forma, olha essas construções. Olha isso. É tudo muito lindo. Muito bonito, só não dá pra ver o mar, infelizmente. Mesmo que a gente tivesse hospedado em algum desses hotéis, a gente teria que pagar para visitar os outros beach clubs. Então a gente teria acesso à pequena faixa de areia que a gente tem, que deveria ser muito bonito. Qualquer um desses hotéis deve ser bem legal. Só que mesmo assim, se você quiser curtir mais, ver mais coisas diferentes, aí você precisa pagar para ir em outro beach club, que a maioria dos hotéis tem hotel e beach club. Aí você paga para acessar, paga um day use, ou então, dependendo do hotel, você só paga o que consumir. Alguns exigem consumo mínimo, outros não. Você pode consumir, sei lá, uma coca e já pode ficar lá. Chegamos até a parte mais sul que a gente poderia vir sem pagar. Isso porque se a gente seguir ali, a gente vai entrar no Parque Sian Ka'an, uma coisa assim que fala? Tá aparecendo na tela pra você. Que é um parque para preservação também, tem uma lagoa lá dentro, muitas pessoas vão ali para curtir a praia, porque dizem que lá tem menos sargaço, menos algas, então é mais limpinha a água.
Também tem a lagoa que dá pra curtir, tem vegetação, dá pra fazer trilha, tem várias atividades que dá pra fazer e curtir por ali. Custa 200 pesos por pessoa e o legal é vir e curtir o dia todo. A gente já tá no final do dia, a gente não sabia que tinha esse lugar. A gente viu que tinha essa lagoa, mas não sabia que era tão perto e que, enfim, daria pra gente chegar tranquilamente. Quem sabe numa próxima, mas tá aí uma indicação. É só seguir ao final da zona hoteleira aqui, da zona dos resorts, você chega ali, não tem outra saída, você vai cair ali de toda forma. Então agora a gente vai começar a voltar e ver se a gente para em algum lugar. Quando nós alugamos a moto, os meninos deram uma indicação pra gente vir aqui num dos lugares, em um dos resorts que tem aqui na área hoteleira. Aqui você teoricamente só paga o consumo. E aí tem hotel também. Olha que linda ceiba grande. A gente vai seguir ali para chegar até o restaurante, vamos descobrir como funciona, mas na teoria é pra gente pagar só o que a gente consumir. Não precisa pagar para estar no local. A gente conseguiu até estacionar a moto lá também, tranquilo. A gente precisou falar, né? Ah, não, a gente alugou essa moto. Aí os meninos falaram que a gente pode entrar. Ah, sim, beleza, mas scooter, é. Então não precisamos mostrar nada. Mas olha aí o marzão, meus amigos. Estamos chegando no mar. Olha só! Uhul! Porque o mar não vai dar pra curtir hoje, eu acho. É, a gente teve acesso ao mar, mas ainda assim a barreira das algas não deixa a gente acessá-lo. Claro que se quiser pular, mas bem sujinha, né? Bom que tá com menos alga na água, só que ainda é desagradável, porque essa alga ela dá uma pinicada, assim, é meio chatinha. Então, hoje eu acho que a gente só vai admirar o marzão mesmo. Viemos aqui ver a Vem a la Luz, que é uma estátua, uma escultura que está localizada bem no meio aqui da zona hoteleira. A gente iria entrar, custa 100 pesos mexicanos ou 5 dólares por pessoa, mas aí desistimos. Nosso objetivo nas viagens é conhecer, se conectar, mas principalmente ver coisas que a gente gosta, tem interesse. E essa é uma escultura principalmente para tirar foto. É super instagramável, ela é um dos cartões postais aqui de Tulum, eu acho, justamente por ter esse estilo todo orgânico que já tem aqui, principalmente na zona hoteleira. Tanto é que se você for ver outros vídeos de Tulum no YouTube, provavelmente o início vai ser nessa estátua. A gente queria ver, é bonita realmente. Ali, a gente, na entrada, a gente não quis gravar até por conta de não optar por entrar. A gente conseguiu ver ela de lateral, assim, muito legal, muito bacana, mas sinceramente não vale pagar 5 dólares por pessoa pra tirar uma foto e postar e falar, ah, Tulum. Não, Tulum é muito mais do que essa estátua. E não é tipo um super valor, não é super caro, mas pra nós não vale a pena. Não. A gente sabe que tudo bem você pagar, né? É, se você gosta, se você quer tirar essa foto, se você acha, eu não fui pra Tulum se eu não tirei aquela foto. Sinto muito, a gente não veio pra Tulum. Não, mas brincadeira. Nós vimos e a foto tá aqui aparecendo pra vocês. Peguei no Google, a foto nossa ia ficar às vezes pior do que essa que tá no Google. Até porque a luz não tá muito boa agora, então talvez não ficaria legal. Dá pra ver, se você quiser entrar ali no corredor e ver de fora, você vai ver do mesmo jeito. Tem um restaurante na frente, assim, uma tem um cafeteria. Restaurante. Fica aí de dica pra vocês pôr no roteiro ou não. No nosso caso, a gente viu, não tiramos a foto, mas estamos contemplados da mesma forma. Uma outra questão é que aqui, ó, a gente deixou nossa moto aqui no cantinho, só que aqui não é uma área de estacionar, não. Teria que pagar estacionamento se a gente quisesse demorar mais. Tinha fila e tal, e a gente não, é um sinal pra gente também. Mais também. E assim como essa estátua, tem várias outras que você pode pagar para acessar aqui na região. Essa é a mais famosa, sensacional, muito bem feita, parabéns ao artista. Mas nós seguiremos em direção agora ao nosso Airbnb, finalizando a zona hoteleira. Gabaritamos aqui, passamos por ela toda, não entramos em tudo, mas tivemos nosso acesso ao mar. A gente foi com calma, estamos voltando com calma, tudo show de bola, bora? Bora. Bora. Depois de um dia
dia super corrido, que conhecemos tantas coisas. A gente voltou, tomamos um banho, saímos para jantar, comemos um tacalo pastor original dessa vez, né? Que você falou que o último que a gente comeu foi Nutella, que foi lá em Bacalar. Tava bom? Tava uma delícia. Tá aparecendo foto pra vocês, a gente acabou esquecendo. Na verdade, não esquecemos, a gente deixou a câmera descarregando os vídeos. Então a gente falou, vamos lá jantar. E agora a gente vai sair novamente, dessa vez pro centro, né? E a câmera vai. Conhecer um pouquinho o centro. Afinal, hoje é um sábado, então talvez tenha alguma baladinha. A gente não vai na balada, mas a gente quer passar pra ver o movimento, pra ver se a gente encontra alguma coisa legal. Enfim, só uma voltinha e a gente vai levar vocês junto com a gente. Sábado à noite em Tulum, talvez só na zona hoteleira, porque aqui no centro tinha umas 5, 6 baladinhas, nada de pracinha, nada agitado assim pra caminhar, né? Só damos uma volta de moto. Essa quando eu tinha 18 anos, tirou carta, ficava andando na rua do centro pra ver a galera. Foi tipo isso que a gente fez. Mas deu pra dar uma volta, agora vamos descansar, que amanhã tem mais. Muito bom dia, amigos! Estamos pegando a nossa motinha, afinal a gente tem mais 2 horas só com ela. Para aproveitarmos essas 2 horas, nós vamos atrás de um cenote. Afinal, aqui são vários que tem na região. A gente ficou pesquisando horas e horas. E a gente vai por uma indicação, né? De um que indicaram pra gente, que são 2 cenotes, um na frente do outro. Vamos ver se a gente vai conseguir ter tempo pra ir nos 2. Bora, porque a gente tem pouco tempo, como a Rô falou, de moto ainda. Já que a gente pagou, a gente vai utilizar mesmo. E por conta justamente do tempo, a gente não pode ir muito longe. Tem vários ali bem legais, alguns que não caberiam no nosso bolso pelo preço, alguns que são muito grandes, tem que passar o dia todo. Então a gente vai um que é mais próximo aqui. Então a nossa The Last Dance aqui em Tulum vai ser essa nossa ida a um dos cenotes. Então partiu! Já as entradas, nos custou 300 pesos por pessoa para visitar os 2 cenotes, que é o Cristal e logo à frente, do outro lado da pista, tem o Escondido. Nós vamos nos 2, não era a nossa opção inicial, a gente queria escolher um deles, porque até onde a gente tinha entendido, era 300 os 2 e 150 cada um. Se você quisesse visitar apenas um, já que a gente estava com pouco tempo, a gente iria visitar só o Escondido, que é o mais bonito. Só que não nos deixaram comprar apenas um, falaram que tem que comprar os 2. Depois chegou uma local que comprou um só, então não entendemos muito bem, talvez passamos por turista aí, mas tá tudo certo, assim a gente consegue ver os 2, vamos mostrar pra vocês. Essa foi uma indicação do pessoal lá, onde a gente alugou a nossa moto. E começou a chover. Beleza. Amigos, tá chovendo, mas aproveitar e mostrar a estrutura pra vocês enquanto isso. Aqui tem uma rede, tem espaço para fazer um lanche, por mais que não tenha opções de restaurante, algo do tipo aqui, dá para você trazer só comidinha. Aí aqui tem mais uma escada, ali tem lugar para saltar, bem legal, caso queira dar para alugar colete também, caso não tenha confiança, né? Não tenha experiência em nadar, mas bem bonito. Pena que tá chovendo, mas já passa. Essa é uma época que chove um pouco, mas aquelas chuvinhas que cai, logo para. Ó, aqui alguns lockers também. Acho que a chave daí tem que pegar lá na frente, provavelmente também é pago. Acabou não perguntando porque a gente tá com as nossas mochilas. Essa é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Onde vocês deixam as suas coisas quando vocês vão mergulhar? Normalmente a gente deixa no lugar que a gente consegue ver enquanto está na água mesmo, ou a gente faz alguma amizade e fala, viu, você pode olhar aqui pra gente um pouquinho? Então tudo na base da confiança, mas nunca tivemos nenhum tipo de problema quanto a isso. Vou testar a água pelo menos pra ver se tá gelada. Já tiramos algumas fotinhos instagramáveis. Gelada? Bom pra tratar o inchaço. Tá gelada? Tá bem geladinha. Mas assim, nada insuportável. Ela é fria, tipo uma água de rio, mais refrescante. E não é tão fundo essa parte, né? Essa parte aqui não, mas como tem uma corda pra se jogar, acho que aqui já deve ficar mais tem uma corda aqui também. E olha que legal, o pessoal tá se preparando ali, cilindros, porque eles fazem mergulho
daquele que você vai entrando por dentro das cavernas. E parou a chuva, olha só como fica mais clarinha a água quando bate a luz do sol. Falam que quando é meio-dia fica ainda mais bonito, que bate bem de cima. Aí o pessoal já entrou na água, os meninos ali se preparando para pular. Nós vamos partir agora para a outra lagoa, porque o tempo é curto e falam que aquela é mais bonita. Vamos ver. Aqui perde para aquela, então bora dedicar mais tempo naquela lá. Para ver como é próximo um do outro, aqui a entrada do cenote cristal, a gente vai até ali onde passou o carro agora, já é a entrada do próximo. Bora lá? Tadá! E o cenote escondido é escondido mesmo, tá? A gente tem que entrar um pouquinho mais ali adentro. A parte boa é que a gente chegou aqui, tinha até uma família, mas eles saíram, agora estamos somente nós. E olha que é um domingão, né? Então acho que o pessoal ainda não se animou pra vir, já que a água é mais geladinha, vamos vir mais tarde. Estamos só nós aqui sozinhos no cenote escondido. E quando a gente chegou, tinham dois rapazes preparando aquele equipamento com cilindro para fazer mergulho, fazer aquele mergulho mais profundo, porque aqui de baixo tem uma das maiores cavernas subaquáticas do mundo. São mais de 8 quilômetros que tem para serem explorados por aqui. Então, se essa é uma atividade que você tem vontade de fazer mesmo, estando ciente que é uma das mais perigosas do mundo, o cenote escondido e o cenote cristal é um dos lugares que você pode acessar essa caverna. Eu acho que eu não teria coragem, mesmo gostando muito de mergulho. Mas bora entrar pra água agora, curtir um pouquinho. Afinal, no outro nós não entramos, mas nesse aqui eu faço questão de nadar. Bem clarinha a água. Não dá pé, né? Porque é bem fundo. Não tão fundo, mas fundo. Aí o bom é que tem essas cordinhas aqui, ó. Caso queira ficar só de boa, você apoia nela. A Rô foi pegar o snorkel ali. Ela vai ver o que tem aqui por baixo. A gente trouxe um snorkel já. Talvez eles aluguem aqui. Tem que perguntar, mas a recomendação é que já traga o seu. Muito top. Só os peixinhos ficam dando umas beliscadinhas do nada. Uma das dúvidas que eu tinha sobre o cenote é se a água era salgada ou se era doce. Porque a gente está muito perto do litoral e como o sistema é subterrâneo, provavelmente entra água doce. E eu acho que é isso que acontece, porque ela não é doce, mas também não é salgada. É uma mistura, assim, meio saloba. E gatinho, você vai ser o primeiro dessa vez? Boa! Criei coragem. Bora saltar? Vou te gravar lá de baixo. Nossa senhora! Doeu, não doeu? Doeu o braço. Uau! Mas você fez igualzinho. Gostou? Muito bom! Profissional! Uau! Uou! Que top! Você viu meu giro? Nossa! Que salto ornamental foi esse, Brasil? Nota! Mil! Não, foi muito bom. Foi? Muito bom. Eu gostei, pelo menos. Uhul! É, amigos, certamente ficaríamos aqui a tarde toda, mas temos que devolver a nossa moto, não tem jeito. A gente já tá bem em cima do tempo, ainda tem que aguardar as nossas coisas, voltar com calma. Muito gostoso, muito gostoso. Dava pra passar o dia, porque tem bastante sombra por aqui. Então você não tem aquele perigo de ficar se queimando, não torra no sol. Tá
quente o suficiente, a água tá gelada o suficiente, tá tudo perfeito, daria pra ficar assim mais um tempo. Já pensou um churrasquinho aqui? Nossa! E só pra nós praticamente, tem 2 rapazes que vão fazer o mergulho de cilindro, mais umas 3, 4 pessoas. Muito bom, mas partimos. Meus queridos viajantes, chegou a hora de nos despedirmos aqui de Tulum, nessa passagem tão proveitosa que nós passamos por aqui. Aqui realmente é o Caribe dos milionários, é mais caro, mas deu pra aproveitar e eu aposto que você conseguiria aproveitar também. Boa parte das nossas refeições, não só aqui em Tulum, mas em vários lugares que a gente passa, nós fazemos em casa, aqui no nosso Airbnb, no hostel, na pousada que a gente fica, cozinhando, porque acaba economizando bastante, então a gente acaba não mostrando tanto preço de restaurantes pra vocês, somente por isso, tá? Não porque a gente não gosta da comida local, tanto é que fomos comer tacos mexicanos e ó, comida mexicana é maravilhosa, vem, aproveita, se deliciem. E agora vamos partir para um outro lugar, ainda aqui no México, que é o lugar mais famoso entre os brasileiros. É o queridinho por aqui, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal, afinal tem mais do México por vir e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!